Saúde a todos, amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Pregador do Mato, pastor Stanek. Exposição do livro de Josué, capítulo 4, lição de domingo. Estudando a Bíblia em classe. Josué, capítulo 4, nós vamos fazer a exposição desse texto. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, dê o seu joinha e compartilhe para que mais irmãos nossos estejam participando, aumentando o conhecimento na palavra de Deus, segundo a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Livro de Josué, capítulo 4, é o texto básico da nossa lição de domingo próximo, que será amanhã. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Esse é o título desse texto. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Versículo 1. Aí vai estar dizendo: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo. Todo o povo já havia passado o Jordão. Então vamos voltar e colocar em ordem esse texto. Todo o povo, como? Vamos ver no capítulo 3, versículo 3. Quem passou primeiro, quem passou na frente, segundo estudamos na lição passada. Quando vides a arca, versículo 3, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. E haja, contudo, entre vocês e a arca a distância de aproximadamente 900 metros, quase 1 quilômetro de distância deles para a arca. Então partiria a arca na frente. Aí vamos ver aqui. Primeiro foi a arca. E na sequência, depois que a arca partiu, porque a arca mostraria e abriria o caminho. Então a arca parte na frente. E vamos ver, depois da arca, quem vai partir. Ainda está nesse texto aqui, ainda no começo da travessia, no versículo 12, capítulo 4, versículo 12, 13, versículo 12 e 13. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Então primeiro passa a arca e depois esses homens armados. Eu acredito que ressalta aqui uns 40.000, porque não foi a sua totalidade. Lembrando dessas 2 tribos e meia, eles assentaram antes de passar o Jordão. Eles pediram como posse o reino de Og, o rei de Bazã, aquele camarada que era um gigante. Então eles já estavam assentados, ou seja, em suas casas, com suas posses. E Moisés os fez jurar pelo Senhor que eles iriam diante do exército de Israel até que todos tomassem suas posses. Mas não tinha só 40.000 homens, por isso que o texto fala uns 40.000 homens, contado assim por alto. Talvez por Josué, acredito que por Josué, que já fazia essas contas para Moisés, porque ele era servo de Moisés. Então vai passar aí uns 40.000 homens armados. Depois que a arca passou, esses homens vão estar passando por dentro do Jordão. Aí foi o que nós lemos aí no versículo 12 e 13. Agora, se faz necessário, nós temos aí a arca, esses uns 40.000 homens, dessas 2 tribos e meia, e agora temos o povo todo passando o Jordão. E temos, segundo esse texto, os sacerdotes pisaram a borda do Jordão, o rio se abriu, e agora eles vão pairar, eles vão ficar parados no meio do Jordão. Eles vão ficar parados ao meio do Jordão, até receberem a ordem para partirem. Esses sacerdotes estão parados no meio do Jordão, como diz o versículo 10. Partiram, pois, os sacerdotes que levavam a arca, pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé.
até que se cumpriu quando o Senhor a Josué mandara dizer ao povo. Até cumprir todas as ordens de Deus, os sacerdotes, eles tiveram a resistência de ficarem parados no meio do Jordão. Agora já não mais na borda, mas no meio do Jordão. E no versículo 2, Josué vai estar dando ordem aos homens que ele já havia separado lá no capítulo 3, versículo 12. Tomai agora, pois, 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Então esses homens eles foram escolhidos, devia ser homens fortes, com bom físico, para poder pegarem peso. Porque eles levantariam 12 pedras, e não era qualquer pedrinha, era para erguer um monumento, um memorial. Então esses 12 homens eles já estavam escolhidos, separados e escolhidos, e agora Josué vai dar ordem ele no versículo 3, para que eles pegassem as pedras, as 12 pedras, e levassem para o acampamento. Por que eles levaram as pedras para o acampamento? Versículo 3. 12 pedras, e mandou-lhe, dizendo: tomai do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai no alojamento em que haver de passar esta noite. Então, quando nós falamos na noite, é porque ela já está aproximando. Certamente já estava aproximando a noite, e Josué manda aqueles 12 homens levarem 12 pedras para o alojamento. Passai, versículo, aí vai até o versículo 6. Versículo 5. É essa ordem de Josué, para aqueles homens botassem aquelas 12 pedras no ombro e levassem até o acampamento, até o versículo 5. Agora nós vamos entrar no versículo 6. Josué vai explicar a finalidade daquelas pedras, que era para ser erguido um monumento, versículo 6. Seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem: que pedras são essas? Então todos nós precisamos de um memorial. Por isso o memorial de Deus para nós hoje é a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso memorial de hoje. A palavra de Deus hoje é o nosso memorial para que nós lembremos-nos dos grandes feitos de Deus. Aí Deus vai colocar isso como memorial para quando os filhos perguntassem qual o motivo dessas 12 pedras. Eram pedras grandes, e os pais explicariam para os filhos: Deus abriu o Jordão, e essas 12 pedras foram tiradas do meio do Jordão, e o povo de Deus passou os pés enxutos diante ia a arca do concerto, a arca de Deus. E eles fizeram como Josué tinha ordenado, versículo 8. Eles fizeram tudo conforme Josué tinha mandado, e levaram consigo as pedras até o alojamento e depositaram, deixaram lá. E o próprio Josué vai erguer um memorial dentro do Jordão. É o que está dizendo aqui o versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Então, preste atenção, 12 pedras foram para o acampamento, foram guardadas. Claro que elas não ficariam ali, mas estavam se aproximando da noite. E agora Josué vai levantar outro monumento no meio do Jordão, 12 pedras, e a Bíblia está dizendo: e ali estão até o dia de hoje. Hoje? Não. Não é hoje, não. Esse dia de hoje, quando a Bíblia fala até o dia de hoje, é o dia em que foi escrito. Eu acredito que Josué não escreveu naquela correria, naquela iminência de guerra. Certamente depois, com o tempo, ele parou e escreveu. E ele constatou que aquelas pedras ainda estavam ali até o dia que foi escrito. Então tudo que estiver na sua Bíblia, na nossa Bíblia, até o dia de hoje, é o dia em que o autor escreveu o texto. Amém?
Então Josué vai levantar aí um monumento de 12 pedras no meio do Jordão, próximo ali onde estavam os sacerdotes, segurando, sustentando a arca do concerto. Agora eu não sei se eles apoiaram em cima de uma pedra ou ficaram nos seus próprios braços, porque isso, ó, rendeu tempo. Porque mais ou menos 1 milhão de pessoas atravessando o Jordão, atravessou todo mundo. Depois Josué manda os homens carregar as 12 pedras e depois ele vai erguer um monumento no meio do Jordão. E no versículo 10, foi o que eu já li. Os sacerdotes pararam no meio do Jordão. Eles estavam ali esperando as ordens de Josué. E como bons servos, como Josué também foi servo de Moisés. Eu até usei uma frase: serviu a Moisés para servir para Deus. Primeiro você serve os homens, depois você serve para Deus. Se alguém quiser ser senhor, que seja servo. Se alguém quiser ser grande, foi isso que Jesus disse. E Josué, Moisés subiu ao monte e mandava ele ficar lá no meio do monte até ele voltar. E ele, como bom servo, obedecia. Como várias outras ordens que Moisés lhe dava, Josué obedecia. Versículo 11. Assim, agora o povo já tinha passado. E sucedeu que assim todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes. Agora a arca do Senhor vai, segundo a ordem de Josué, e sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Todo mundo agora apreciando a passagem da arca, do concerto do Senhor e dos sacerdotes. O versículo 12 e o 13 foi que eu li, os homens que passaram à frente. Versículo 14, naquele dia, foi o dia que Deus escolheu para engrandecer a Josué. Deus engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o povo. Foi o dia que Deus marcou, assim como nosso presidente na obra, Deus marcou para engrandecer a compra do sítio, comprar um sítio de mais de 200 mil, sem ter dinheiro, por milagre, e é nosso. Deus glorificou o nome dele, engrandeceu o pastor. Assim como aquela missão em Brasília, construir 3 casas e um santuário sem dinheiro. E nós ficamos sabendo da guerra que teve para que essas construções saíssem, mas estão lá. O exército do inimigo se levantou, tentou derrubar, tentou rasgar o projeto de Deus, mas as 3 casas e o santuário estão lá, para a glória de Deus, e tudo pago. E com isso, Deus engrandece, glorifica o nome dele e engrandece o homem diante dos seus subordinados. Basta crer, basta levantar. Deus falou para Josué: levanta, dispõe-te. E de manhã, de madrugada, Josué estava de pé para fazer a obra de Deus. Basta crer num Deus que tudo pode. Tudo pode. Ele não conhece o impossível. Não existe para ele o impossível. Então Deus começa a engrandecer o nome dele na vida de Josué. Versículo 15. Aí Deus vai dar ordem, agora no versículo 15, para que os sacerdotes saiam do Jordão com a arca. Esse texto assim parece que ele vai lá na frente, volta lá atrás, mas a gente consegue ir assimilando. Deu Josué a ordem aos sacerdotes, versículo 17, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do concerto subiram do meio do Jordão, saíram de dentro do rio, as águas voltaram ao normal. Versículo 18. As águas tornaram o seu lugar
e era tudo como antes. A única coisa que tinha agora para provar que Deus abriu o Jordão aos olhos daquele povo era as 12 pedras, memorial. Você entendeu agora a importância do memorial? Aquele povo tinha tendência a esquecer dos milagres, dos feitos de Deus. Por isso que Deus exigiu um memorial de 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para que eles não esquecessem, de geração a geração, não esquecessem desse grande milagre que Deus havia feito, abrindo o rio, um alto fluxo de água, as correntezas altas. Deus faz esse milagre. Aí, versículo 19, fala a data, o dia 10 do mês 1º, que o povo se alojou em Gilgal, ao oriente de Jericó. Versículo 20, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. Então as pedras foram para o alojamento, e agora elas vão ser um monumento em Gilgal. Elas vão ser erguidas lá, um monumento, um memorial. Porque o Jordão fechou. Devia ter, com certeza tem aqueles incrédulos, aqueles Tomé, que precisam ver alguma coisa para crer. E tinha lá as 12 pedras que foram tiradas do meio do Jordão por 12 homens fortes, valentes. E estava lá em Gilgal, aquele grande memorial, representando o poder, a grandeza de Deus. E falou aos filhos de Israel, dizendo, versículo 21, no futuro, quando os vossos filhos perguntarem, dizendo, o que significam essas pedras? Então fareis saber aos vossos filhos, versículo 22, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Um memorial, como no mar vermelho, não teve memorial. Aliás, o memorial que apareceu no mar vermelho, o exército de Faraó boiando na praia. O mar fechou, aí aparece o exército de Faraó. Foi o memorial que o povo de Israel viu. Soldados mortos, cavalos mortos, boiando na praia. Esse foi o memorial que eles viram. Certamente quem viu nunca mais se esqueceu. Para que, versículo 24, fechando, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Tem gente que precisa ver para crer. Outros crer e ver. Crer e ver. Nós precisamos ser esses. Crer e ver. Não tem que ver para crer. Crer e ver. Primeiro você crê, depois você vê. Foi o que aconteceu com Josué. Levanta-te. Ele se levantou, ele creu. Mas Josué já tinha visto o mar se abrir. Certo? Tinha visto. Mas um Jordão. Deus escolheu o Jordão para fazer vários milagres. O Jordão foi aberto 3 vezes. Conta aí comigo. Uma vez com Josué, uma vez com o profeta Elias. Aí o profeta Eliseu agora volta, bate com a capa e pergunta onde está o Deus de Elias. Foi como se Deus respondesse, estou aqui. Imediatamente o Jordão se abriu. Então foi aberto 3 vezes. Naamã foi curado no Jordão. Jesus foi batizado no Jordão. João Batista batizava no Jordão. Foi um rio que Deus escolheu para fazer milagres. Milagres terríveis para a glória do seu
grande nome. Então nós ficamos aí na exposição do capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Qual o memorial que você precisa para crer em Deus? Qual o memorial que nós temos hoje? Qual o memorial que ficou para nós hoje? Como símbolo do amor de Deus para conosco. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o memorial que nós temos hoje é a cruz do Calvário, onde foi o trono da coroação do nosso Mestre, onde ele foi coroado com a coroa de espinhos, e o seu trono que ele subiu foi a cruz, prego nas mãos, prego nos pés. Esse é o memorial que ecoa hoje para toda essa humanidade. O amor de Deus nos amou de uma maneira singular, especial. Enviou o seu único Filho, que morreu, que se doou, que deu a vida por nós. Talvez hoje você está desanimado, desanimada. Talvez você está ouvindo o inimigo dizendo, como dizia Jesus, se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. Talvez você está pensando em abandonar a tua cruz, que será o trono da sua coroação. Está escrito, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Está escrito, aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e segue-me. Eu quero te trazer à memória esse memorial. Jesus Cristo no alto da cruz, sofrendo. Aleluia. Angústia, a dor, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho, seu sangue esvaindo, as últimas gotas, e sobre ele estavam os teus e os meus pecados, as nossas transgressões. E ele ouviu alguém dizer, se tu és o Filho de Deus. Talvez estão colocando a sua identidade em questão. Talvez você hoje está duvidando que és filho de Deus, mas eu te trago à memória esse memorial, esse dia em que ele não desceu da cruz. Você precisa ter a convicção. Você precisa crer e ver o que ele preparou para você e para nós. Não desça da sua cruz. Israel, aquela rapaziada de 20 anos para baixo, porque os que saíram do Egito, que entraram, que possuíram a terra, que atravessaram o Jordão, era uma outra geração. Eles tinham um memorial. Deus abriu o Jordão. Mas a vida segue. Como é que você esqueceu de tudo que Deus fez por você e quer descer da cruz? Como é que hoje você duvida da sua identidade, ouvindo o inimigo, querendo te enganar se tu és crente? Aleluia. Não te esqueças do teu memorial. Teu memorial é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não desça da cruz, porque ela é o trono da tua coroação. No mundo tereis aflição, vós sereis odiados, sereis perseguidos e até mortos, por causa do meu nome, diz o Mestre. Mas quando nós lembramos do nosso memorial, por que do sacrifício? Que foi para nos salvar,
Nós éramos escravos, condenados. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Você estava condenado, eu estava condenado. Mas Ele veio, Ele nos comprou. E nos comprou com preço alto, preço de sangue. Bota na sua memória agora, eu vou ilustrar para você um homem. E o outro com uma flecha. Ele coloca no arco, estica o arco e mira no teu peito. E quando ele puxa a flecha e solta, Jesus entra na frente. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para me salvar. Eu era escravo, você era escravo. Eis a escrava resgatada. Não foi resgatado por ouro nem prata, não. Não foi diamante. Mas foi algo muito mais precioso. Foi o Filho de Deus. Aleluia. É o nosso memorial. E um escravo, quando ele é resgatado, ele é comprado pelo seu senhor, ele não tem muita liberdade. Ele tem um limite. Herança, nem pensar. Ele vai morrer ali servindo. Mas a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E você é livre, você é livre, você é livre. Ele te livrou da cachaça, da maconha, da prostituição. E como eu disse, um escravo não tem herança. Mas além dele nos livrar, ele nos deu uma herança. Não se turbe o vosso coração. Não perturbe teu coração. Ele foi preparar um lugar. Ele vai voltar. E a sua herança, a nossa herança, é rua de ouro, mar de cristal, árvore da vida, vida eterna. Não haverá tristeza, não haverá solidão, não haverá angústia, não haverá dor. Aleluia. Vamos passar a eternidade. Vinde bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, dos séculos. Foi preparar um lugar inefável. Tanto que o apóstolo Paulo diz que o sofrimento momentâneo, mesmo que eu sofra por um momento, aleluia, todo sofrimento aqui é momentâneo. A Bíblia diz que a vida passa como um vapor. Memorial, Cristo Jesus, nosso Salvador. Não desça da cruz. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje, parece que tapou a boca dos pregadores. Pouco se prega em santidade, galardão. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Aquele abraço e que o Espírito Santo complete essa obra que começou nesse momento no seu coração e que o memorial esteja mais vivo do que nunca, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, o seu sacrifício na cruz por mim e por ti. E no próximo domingo estaremos fazendo, próximo sábado estaremos fazendo, se Deus permitir, a exposição do próximo texto da lição de domingo. Aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem que é para a glória de Deus.